E a conversa de hoje é com o médico otorrino, laringologista, Dr. Arthur Trindade. E a gente vai falar sobre sono, sobre qualidade de vida. Muito bom ter o senhor aqui, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas aqui do seu público. Vai ser um prazer. Vamos começar logo sobre sono, qualidade de sono, as consequências de dormir mal para o corpo e para a qualidade de vida. Muito bem. Então, o sono é o que sustenta o homem acordado. Uhum. A partir do momento que você não tem um sono de boa qualidade, naturalmente vai comprometer a sua saúde durante o dia. Os pacientes que não dormem bem geralmente vivem menos, têm maiores chances de ter doenças neurodegenerativas como o próprio Alzheimer, aumento de hipertensão arterial, aumento da chance de diabetes ao longo da vida. Então, é importante que o paciente durma bem, pelo menos 7 horas durante a noite, para ter uma vida saudável e uma vida longa, né, de preferência. Agora, é fato ou fake que especialistas dizem que esse primeiro sono antes da meia-noite tem uma qualidade melhor do que pessoas que dormem após meia-noite? Então, na verdade, isso está relacionado com o tempo de sono, né? Geralmente, quem vai dormir depois de meia-noite dorme um tempo de sono curto. Mais curto. Umas 5 horas, às vezes até menos. Tem pacientes que já chegam lá dizendo que dormiram 4 horas. Então, isso é muito ruim, é deletério para a qualidade de vida da pessoa. Quando o paciente consegue dormir antes de meia-noite, por exemplo, 10 horas, a gente tem um período de sono maior. Então, não é necessariamente a metade da noite que importa, mas é o período de tempo que ele está dormindo de maneira mais contínua, que isso também é importante, a continuidade do sono. Continuidade de sono. Você falou em continuidade, eu me lembrei agora que tem gente que tem um sono picotado. Ele acorda diversas vezes e às vezes nem sabe que acordou. Que nome se dá isso? E o tratamento? Às vezes o paciente, né, por exemplo, tem uma insônia, que a gente chama de insônia de manutenção. Ele tem dificuldade para manter a noite de sono de maneira contínua. Às vezes acorda 3, 4, 5 vezes durante a noite. Isso é muito ruim também, porque é uma pessoa que não vai conseguir descansar. Ela vai acordar já cansada pela manhã, vai fazer as suas atividades e vai ter comprometimento da sua atenção, da sua cognição, do seu raciocínio. Então, essa pessoa precisa ser avaliada qual é a causa que está levando essa insônia de manutenção. Às vezes, inclusive, tem a apneia do sono. Apneia. Exatamente. Explica numa linguagem mais popular o que seria a apneia. Essas paradas que as pessoas chegam a quase ter um troço? Isso, exato. É algo parecido. É algo parecido com isso. As paradas respiratórias, elas podem ser curtas, 10 segundos, ou podem durar minuto, inclusive. Tem pacientes que já durou 1 minuto e meio de apneia do sono num único episódio. Então, o que é uma apneia do sono? A gente dá o nome completo de apneia obstrutiva do sono. É quando o paciente para várias vezes durante a noite, pelo menos umas 5 vezes por hora. 5 vezes? Por hora, exatamente. E isso vai fazer com que tenha uma baixa qualidade de noite. Às vezes, isso também aumenta, né, como a gente fala, a repercussão de sintomas diurnos. Ou seja, o paciente vai acordar cansado já, acorda às vezes com dor de cabeça. Então, se você se acorda cansado, com dor de cabeça, é importante procurar uma avaliação médica especializada para saber se você tem apneia do sono de repente. Agora, tem o Dr. Google, que todo mundo quer resolver com o Dr. Google. Tem dilatador nasal, tem aparelho que bota na boca. Porque o grande problema que dá até separação é o tal do ronco. Gente que ronca, que a cama treme, doutor. Isso é verdade, tem sim. O que é que causa o ronco falando? Então, vamos explicar como é que a gente respira. Por favor. A via aérea, ela tem que estar sempre aberta para o ar estar passando, certo? Em alguns pacientes, essa via aérea, ela se estreita muito quando ele deita. Isso faz com que, ao passar o ar, vibre a sua via aérea, fazendo a emissão de um som, que é o ronco. Principalmente nesse momento de relaxamento, que é o sono. Exatamente. E independente também da posição. Tem paciente que ele ronca só de barriga para cima. Por quê? Há uma queda maior da língua. Com o passar do tempo e com o avanço da gravidade da apneia, ele vai roncar de qualquer posição. É aquele que ronca de lado, barriga para cima ou até mesmo de barriga para baixo. Sim, mas o que é que contribui para o ronco? O sobrepeso é uma... Exato, o sobrepeso é uma das causas. As variações anatômicas também. Pacientes que têm língua muito grande, a gente chama de macroglossias. Isso também aumenta a chance de ter apneia e de ter ronco. Os pacientes que são sedentários, naturalmente, têm a musculatura da faringe mais flácida e, consequentemente, aumenta a chance também de ter ronco. Uma coisa que é muito importante, e às vezes o paciente confunde, o nariz, né? O nariz entupido, será que o nariz entupido leva ao ronco? Ele não leva ao ronco, mas ele piora a intensidade do ronco. Então, algum paciente que tem, por exemplo, um nariz com desvio de septo, uma hipertrofia do corneto, ele vai ter ronco mais intenso, mas não necessariamente se fizer a cirurgia do nariz vai melhorar o ronco. Isso a gente vê muito no consultório. Quase todo mundo ronca, pergunta que se faz. Não. E quando é que o ronco passa a ser uma questão de saúde?
Pronto, então, isso é muito importante. Porque às vezes está cansada, a pessoa... Eu estava tão cansado e você roncou ontem à noite. Exato, exato. Então, o ronco a gente classifica como ocasional e o ronco de maneira frequente. Então, o ronco ocasional a gente não precisa de tratamento necessariamente, né? É um paciente que ronca uma vez na semana, perdida, quando está mais cansado, por exemplo. Tem essa característica, né? Para o povo não se assustar aí. Porque senão vai estar todo mundo achando que está doente, né? Mas não é bem assim. Então, o ronco ocasional, ronca uma vez na semana, tá ok, dá para levar. Agora, o paciente que ronca mais de 3 vezes na semana, ao longo de pelo menos 3 meses, né? Esse paciente ele já é um ronco frequente, é um roncador frequente. Então, a gente tem que investigar se ele tem, além do ronco, a apneia do sono. Que aí é onde a gente vai precisar realmente tratar esse paciente. A partir do momento que ele tem a apneia do sono, ele tem o risco cardiovascular ao longo da sua vida elevado. Era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, a questão do ronco não é só o barulho produzido que incomoda terceiros, não. Isso. Causa a questão cardiológica também, o problema de coração, Exato. Baseado em quê? O porquê disso? Então, o ronco ele incomoda o parceiro. A apneia do sono ele vai prejudicar o paciente. Então, por que prejudica? A partir do momento que você tem episódios de apneia, tem diminuição da quantidade de oxigênio que circula no sangue. E isso vai diminuir a quantidade de oxigênio que chega nas células, o que aumenta as chances de infarto, de AVC, de hipertensão arterial. Por isso que o risco cardiovascular aumenta no paciente que tem apneia. Agora, tem tratamento, tem cura para todo tipo de ronco? Tem sim. Tem cura para então, todo tipo de ronco. Vamos lá, passo a passo. Então, vamos lá. Se identificou que tem ronco, ou você conhece alguém que tem ronco, é importante procurar a ajuda do médico especializado. O médico otorrino é um dos que atua nessa área de tratamento da medicina do sono. E a partir daí vai fazer uma avaliação anatômico-fisiológica da via aérea, do nariz, da garganta, da língua, e fazer um exame chamado de polissonografia. É aquele que a gente fica na clínica e dorme um período lá com os aparelhos ligados. Isso, esse é um tipo de polissonografia. Certo. Então explica detalhadamente, que a gente tem tempo. A polissonografia, então, a gente tem vários tipos, né? Tem, basicamente, a tipo 1, que é a que faz no laboratório, e as outras que podem fazer em casa. A tipo 1 ela é a mais completa, é onde o paciente ele vai ter monitorização até eletroencefalográfica. Então, a gente vai ver as fases do sono, né? O famoso sono profundo, sono REM, a gente consegue ver nesse tipo da polissonografia tipo 1. A polissonografia tipo 2, ela é as mesmas mensurações da tipo 1, só que feita em casa. Geralmente é um pouco mais trabalhoso para montar, porque o paciente tem que ir para a clínica e depois sair igual um homem-bomba para ir para casa, né? Ou a mulher-bomba. E a polissonografia tipo 3 é onde o paciente ele consegue fazer uma avaliação dos eventos respiratórios. Então, o objetivo da polisson tipo 3 é saber se tem apneia. Ele vai responder para a gente isso. Ele ronca ou não, tem apneia ou não. Entendi. Então, é isso que ele vai dizer para a gente. A pessoa pode ter o ronco e sem ter apneia? Exato. A gente pode ter o ronco, que é chamado ronco primário. O paciente só leve. Ronca. Isso, vamos chamar de mais leve. É a primeira fase, exatamente. Aí, a partir daí, não trata, vai evoluindo, vai tendo apneia, daí a gravidade vai aumentando, realmente. O parceiro ou a parceira que nos assiste agora, qual é a melhor abordagem do companheiro para dizer, gente, tá bom de ir no médico? Isso aí é bem interessante, inclusive. Teve uma vez que um casal recém-casado, né? Eles chegaram lá, o paciente era a mulher, na verdade, né? E eles ficaram ali sem conseguir passar a informação para a gente. Aí, de repente, volta no outro dia só o marido, que era o que não roncava, né? Doutor, o meu problema de sono, na verdade, é que a minha esposa, ela ronca. Eu não consigo dizer isso para ela. Entendi. Então, a gente teve que organizar uma forma para falar para ela que ela que tinha que fazer o tratamento, porque o sono dele estava sendo atrapalhado pelo ronco dela. Incomoda muito, né? Incomoda bastante. Então, a parte de abordagem, ela tem que ser feita do casal, né? Um casal, ele tem que se conversar, tem que fazer, tá roncando, tá atrapalhando meu sono, vamos para um médico, vamos fazer o tratamento. Igual um problema de pele, um problema de pressão alta, um problema de diabetes, qualquer outro tipo de problema tem que ser entendido a medicina do sono como a mesma forma. Agora, você falou aí, eu fiquei curioso aí, nesse caso era uma mulher. Era. E eu achava que, estatisticamente, o homem ronca mais do que a mulher, ou não existe... Então, estatisticamente, quando a gente pensa pré-menopausa, ou seja, as mulheres até o período da menopausa, realmente o homem ronca mais. A partir do momento que... A mulher próxima aos 50 ali, ela já... Já tem uma alta quantidade de pessoas do sexo feminino que roncam também depois da menopausa, inclusive se igualando de 1 para 1, a partir de 60 anos. Mas nesse caso era um casal jovem, só que ela tinha uma obesidade, né, era um pouquinho mais gorda nesse caso, então tinha uma chance maior de ronco por conta da obesidade. Então, a gente teve que tratar esse casal, vamos pensar assim, porque os dois tinham um problema de sono, mas, na verdade, quem estava causando o problema era a esposa. Agora, vamos dar a dica para quem está em casa, para quem está no YouTube, que está acompanhando a gente. Quais são os tratamentos hoje que são indicados para as pessoas que têm o ronco?
Pronto. O ronco a gente consegue tratar basicamente de 3 formas, certo? A primeira forma é fisioterapia, onde a gente vai fortalecer a musculatura da faringe. Exercícios. A segunda forma são devices, dispositivos, né? E aí a gente pensa o aparelho intraoral, que você citou mais ou menos agora, que bota na boca e faz um avanço da mandíbula, fazendo com que a gente tenha um aumento do espaço da faringe, certo? E a outra cirúrgica. A gente pode e tem algumas cirurgias que lançamos mãos nos casos de ronco primário, que a gente chama, que é o paciente que só ronca sem ter apneia ou apneia até leve. A gente consegue ter bons resultados fazendo cirurgia. Vamos voltar à qualidade do sono. O que é que você indica, o que é que existe hoje para melhorar o sono, principalmente nesse mundo de telas? As pessoas vão dormir com o celular, com luz de computador, com luz de TV dentro do quarto e dá um sinalzinho, ele interrompe, quer ver qual a mensagem do grupo da família. Quais são as dicas que a gente tem que abordar esse assunto, já que a tela está presente para atrapalhar o sono? Eu sempre gosto de falar isso por onde eu passo, onde eu dou entrevista. A gente sabe que tem que fazer exercício, mas não faz, né? A maioria das pessoas. A gente sabe que tem que se alimentar bem, mas não come. E a gente sabe que tem que tomar um cuidado antes de dormir para conseguir dormir bem, mas não faz. Então, começar a elaborar rotinas, a gente chama de rotina pré-sono. Então, 1 hora antes do horário padrão de você querer dormir, já se desliga. Se desliga da tela, se desliga da TV, do computador, do celular, começa a fazer atividades mais relaxantes. Pega um livro para ler, vai conversar com a esposa, com o esposo, conversar com as crianças, tentar fazer atividades que liberem endorfina, mas sem chamar a sua atenção, sem fazer com que você fique com uma atenção alerta, certo? Isso já vai ajudar bastante. E também, antes desse período, né, nesse caso, antes da rotina pré-sono, fazer atividades que exponham a luz solar. O sol, nesse caso, no período da manhã, ele libera a maior quantidade de melatonina durante a noite e faz com que a gente consiga ter um sono mais profundo, a indução do sono é mais rápida, ou seja, a gente consegue pegar no sono de uma maneira mais rápida. E aí, se você consegue somar isso a exercício, então fazer o exercício com exposição à luz solar no período da manhã, é ideal para dormir bem. Deixa eu só lhe interromper. Então, Sim. Quem tem problema de sono, e seja o paciente lhe consultar e perguntar, eu vou para a academia de manhã ou à noite antes de dormir? Pronto, eu sempre digo o seguinte, vai quando dá, mas se você conseguir organizar de manhã, né, seria interessante. E eu sempre digo assim, se a academia for perto de casa, vai andando, pegando um sol mesmo, deixa o sol batendo na pele, porque isso vai liberar justamente a melatonina que a gente quer no período da noite. E faz o exercício durante a manhã. Isso vai conseguir deixar você mais alerta no período da manhã e gradualmente a ativação cerebral vai diminuindo até chegar à noite para você dormir melhor. Agora eu quero falar que o que a gente falou no Dr. Google, Sim. E as pessoas têm uma aprendizagem da cultura popular. O que é fato, o que é fake, o que ajuda e o que atrapalha. Um exemplo, tem até o ditado, chá de camomila não faz mal a ninguém, alface é bom para o sono. O que é verdadeiro ou fácil, antes da gente entrar na automedicação? Pronto, então pensando em chá, né, nesse sentido, o Ajuda? chá ajuda, é uma coisa legal mesmo. A gente às vezes recomenda que o paciente elabore dentro da rotina pré-sono tomar um chá. Às vezes um chazinho, às vezes um leite quente, isso pode fazer com que a gente consiga atingir a temperatura ideal para induzir o sono de maneira mais legal. E aí o chá, ele pode ser de qualquer tipo de erva, né? Nesse caso, camomila, pode ser de hortelã, cidreira, não necessariamente ser a camomila, entende? Isso ajuda bastante. Alimentos, alguns tipos de alimentos, eles podem atrapalhar e outros podem ajudar. Então, por exemplo, café. Nesse caso, cafeína, durante o período da noite, não é uma coisa interessante de fazer. Qual é o horário bom de encerrar o cafezinho? Ali até meio-dia. Aquele café depois do almoço ali, pronto, não mais fazer. Não tome café à noite que vai criar dificuldade para dormir. É alta chance de acontecer alta isso. chance devido à cafeína. Isso. Tem algumas pessoas que são insensíveis à cafeína, sabia? É? Interessante. Elas podem tomar uma garrafa de café de noite que vão dormir, beleza. Mas outras pessoas, na verdade, com 2 dedinhos de café já vai atrapalhar bastante o sono. Automedicação. O cara diz, eu vi, o cara toma chá, não sei o que lá, tudo bem. Mas tem gente que o cara diz, rapaz, eu estou tomando um remédio, seja lá, eu não vou dizer o trio lá, para dormir. Isso é um risco. É um risco, sim. Existe até um risco de dependência, né? Nesse caso, a gente trata esse assunto de maneira bem séria mesmo. O paciente ele não deve fazer uso sozinho. Inclusive, algumas pessoas elas conseguem essas medicações por conhecer algum médico ou mesmo algum outro médico já prescreveu para um parente. Deu certo no outro, vai dar em mim também. Então, isso acaba prejudicando mais do que ajudando. No primeiro momento, pode fazer sentido para aquela pessoa, que ela começa a dormir de maneira mais fácil,
Só que depois vai criando resistência. Em vez de um comprimido, ela vai tomando 2, 3, 4, 10. Já vi pessoas que tomou uma cartela inteira de remédio, não o Rivotril da vida, mas outro para tentar dormir e não conseguiu. Perfeito. Aí acabou indo para o hospital. Então tem que tomar cuidado mesmo com isso. Agora, outra coisa interessante que eu tenho observado é as pessoas que dormem mal, durante o dia têm mau humor, depressão. Isso é consequência do mau sono? Exato. A gente tem a cognição, né, e tem o humor, que é diretamente afetado por uma má qualidade de noite. Então, só você prestar atenção. Se você dorme ruim, você já acorda meio mal-humorado ali, com vontade de não fazer nada, né, com paciência curta. Então, isso realmente tem uma relação direta. E aí, a pessoa que tem um problema do sono crônico, imagine todos os dias isso. Aí, realmente altera o humor da pessoa. Ela começa a ter um transtorno de humor, aumenta a chance de ter depressão, de ter ansiedade mesmo. Então, essa pessoa, inclusive, às vezes tem uma insônia chamada de insônia comórbida. É uma insônia que ela é comórbida à depressão. Então, você tem que fazer o tratamento da depressão para poder ela melhorar. O sono. Do sono, exato. Olha só, você que está nos acompanhando agora, essa entrevista aqui sobre qualidade de vida, sobre sono. Quais mais dicas para ter uma qualidade de vida e deixar o sedentarismo, ter sono e parar de roncar? Pronto. Para parar de roncar, é importante ter um peso ideal. Então, pessoas que têm sobrepeso, ir para um exercício físico de maneira regular. E aí, tem aquela pergunta que sempre acontece no consultório. Por favor. Qual é o melhor exercício? Aí eu sempre falo o seguinte, qual é o que você gosta? Ou pelo menos o que você menos odeia. E aí é importante que você comece por ele para você ter uma frequência. A frequência é mais importante do que o tipo de exercício. Atividades aeróbicas são indicadas? São muito boas. Podem fazer, nesse caso você pode fazer a caminhada, de manhã à noite. a bicicleta, a natação. Exatamente. Ajuda. Desde que seja frequente. Então você tem que fazer pelo menos umas 4 vezes na semana. Se for menos do que isso, talvez não tenha um efeito em relação ao sono, né? Talvez não tenha. Mas é importante que você faça de maneira regular e de maneira por pelo menos 3 meses. Às vezes o paciente ele quer fazer um exercício físico e naquela mesma semana quer ter resultado. Mas demora um pouco, né? Imagine que você passou um tempo sedentário, seu organismo vai demorar um pouco para se acostumar com isso. Então, pelo menos 1 mês a 2 meses fazendo atividade física regular é que vai lhe dar um pouco de melhor da qualidade do sono. É necessário, na maioria das vezes, a questão do ronco fazer cirurgia ou com exercício, a fisioterapia, ele pode evitar? Vai depender da anatomia de cada paciente. A gente fala que a medicina do sono é uma das medicinas de precisão, ou seja, a gente tem que avaliar a anatomia do paciente para determinar a forma do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. Mas se a gente pudesse dizer assim, a maioria dos casos, a maioria resolve com exercício físico, junto com fonoterapia e a perda de peso. Eu não perguntei no início, mas vou deixar para o final. Criança ronca, criança que tem problema de sono, o jovem adolescente, porque isso não é uma doença do adulto, não. Não. A gente pode ter roncos na infância. E o paciente infantil, ele é diferente do paciente adulto, porque na maioria das vezes é cirúrgico. Diferente daquela informação que eu lhe falei, que a maioria das vezes no adulto a gente resolve com mudança do estilo de vida, no caso da criança a gente só vai resolver a maioria delas com cirurgia. Por quê? A adenoide é o grande vilão nesse caso. A adenoide é o quê? É uma massinha que todo mundo tem. É uma massa de sistema que a gente chama de linfóide. Ele é um sistema de defesa da gente, nesse caso da criança. E na maioria das crianças que roncam, essa massa está grande demais. E aí ela acaba obstruindo o nariz lá por dentro. A gente precisa, então, fazer uma cirurgia para remover essa massa, às vezes remover também as amígdalas, que são grandes, e aí a gente ganha espaço de novo na via aérea para a criança respirar bem e ela para de roncar. A entrevista de hoje foi com o Dr. Arthur Trindade. Eu estou muito feliz. Quero desejar a vocês que procurem um médico se você ronca, ou seu paciente, sua companheira ronca. Dr. Arthur, muito obrigado. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está nos assistindo? Eu queria deixar a mensagem que, caso vocês conheçam alguém que ronca, não considerem isso normal, não façam piada ou mesmo tire onda com a cara da pessoa, mas procure um médico, tente fazer com que a qualidade de vida dessa pessoa que você gosta, que você conhece, melhore. A conversa de hoje foi satisfatória. Espero que vocês também tenham gostado aqui no Clique PB.